Já vê o pessoal aí chegando. Dá um tempo aí para ver o pessoal chegar. Tem alguém chegando aí, já tem alguém chegando. Quem estiver me ouvindo aí, Ronaldo Francisco está assistindo. Boa noite, Ronaldo. Me dá um retorno aí, Ronaldo, se o som tá legal. Se o som tiver legal, deixa o comentário aí se tá ok. Estou aqui esperando, dando uma guardada aqui para ver se chega mais alguém. Eu preciso estar ao teu lado. Chico Francisco está assistindo. Boa noite. A gente vai começar a reflexão. Delma, Maria de Fátima. Boa noite, pessoal. Vocês que estão chegando aí. Vai dizendo para mim aí como é que tá o som. Se vocês estão me ouvindo direitinho. Se não estão me ouvindo, dá um retorno para mim aí. Coloca aí no comentário. O som está legal. Cecília Ramos, seja bem-vinda. A gente vai iniciar daqui a pouco a reflexão. Queria que você pudesse pegar a sua Bíblia em Lucas 14. A gente vai ler o primeiro versículo e depois do 7 ao 14. Queria que você pudesse ir pegando a sua Bíblia aí. Eu também gostaria que você já pudesse deixar suas intenções aí de oração, né? No final a gente vai estar orando por todas as pessoas. Vai deixando aí a sua intenção de oração, qual o seu pedido de oração, se por alguém que está enfermo, se por trabalho. Vai deixando aí seu pedido de oração, né? Por alguém que está doente, alguém que está no hospital, alguém que está internado. Deixa aí o seu pedido de oração, que a gente vai começar daqui a pouco. Daqui a mais uns 3 minutinhos a gente está começando. Boa noite, Delma. Se tiver alguma intenção de oração aí, pessoal, pode ir deixando aí para a gente rezar no finalzinho, tá certo? Eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia, Lucas, capítulo 14, o versículo é o primeiro, e depois nós iremos ler do 7 ao 14, né? Delma falou que tá ótimo o som, então muito bem. Então, vamos dar início. Quem for chegando aí vai acompanhando e depois eu vou compartilhar, e as pessoas que quiserem depois refletir sobre esse tema, eu coloquei aí o tema para reflexão, orgulho, a porta da morte, e humildade, a porta da vida, né? Então são essas duas colocações aí para o tema. O tema é exatamente esse: orgulho, a porta da morte, e humildade, a porta da salvação. Eu queria que alguém, né, que se desejasse e que esteja querendo fazê-lo, compartilhar, né? Compartilha essa transmissão ao vivo aí para outras pessoas. Compartilha no WhatsApp agora, compartilha no Facebook, compartilha no Message, convida aí as pessoas para a gente fazer essa reflexão, que será bastante interessante, será uma reflexão bem legal, né, sobre esse tema, a humildade, né? Então vamos rezar junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite, Elisa. Deus te abençoe, minha filha. Compartilha aí, né? Vai transmitindo aí também para os teus amigos. Vamos fazer uma reflexão sobre esse tema, né? O orgulho, porta da morte. Humildade, porta da salvação, porta da vida, né? Queria que vocês pudessem ir compartilhando e também assistir agora até o final. Amém? Pega a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 14, versículo 1, e depois nós iremos ler o versículo 7 ao 14. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dar o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderão também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te poderão retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, o Senhor traz para nós essa reflexão, né? Dois pontos de vista. Jesus no Evangelho está falando basicamente de duas questões. A primeira é a humildade. A segunda é a caridade, ser caridoso, né? E quando eu falo de caridade nos dias atuais, eu começo a lembrar de um certo pastor, né, que está escrevendo um livro agora, dizendo que a esmola alimenta a quadrilha dos mendigos, né? Ou seja, ele diz que os mendigos estão organizados e se organizando para ganhar dinheiro e enricar pedindo esmola. E isso impede que a caridade seja feita, né? E ele dizendo que a caridade, a esmola, está alimentando uma quadrilha, né? Isso é o que vai ser dito em um determinado livro aí de um certo pastor. Eu queria que vocês, para a gente continuar, eu queria que vocês também fossem colocando aí os pedidos de oração, né? Delma Campelo, por exemplo, colocou aqui, ó: quero pedir oração pela minha tia, neta, que está internada no hospital Agamenon, né? E um tio que está também hospitalizado no hospital do câncer.
e sem esquecer, oração para toda a minha família. Amém. Pronto. Então a gente no final vai estar orando por todas as pessoas. Vai colocando aí as tuas intenções, coloca as suas intenções, coloca seu pedido de oração para a gente rezar junto. Então, como eu estava dizendo, Jesus fala de duas questões do evangelho de hoje. Jesus coloca a primeira questão falando sobre a humildade e a segunda parte é a caridade. Nós iremos tratar basicamente da humildade. No finalzinho falaremos um pouco sobre a caridade. Meus irmãos, quando nós pensamos em humildade, nós pensamos em duas pessoas específicas na Sagrada Escritura. A primeira de toda, nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda, a sua mãe, Maria Santíssima. Quando nós pensamos em orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, na Sagrada Escritura tem muitos personagens, mas o que se destaca dentre todos é Satanás. Eu queria que você pudesse ver, por isso eu coloquei aí como reflexão para nós, orgulho, porta da morte. Por quê? Nós sabemos que Adão e Eva, quando foram criados por Deus bons. Ou seja, os nossos primeiros pais foram criados bons. Mas, porém, Satanás, um anjo decaído, foi até o jardim do Éden e ali tentou Adão e Eva, oferecendo para Adão e Eva, por meio de uma mentira, a possibilidade de ser igual a Deus, de ser como Deus, de ser tão grande, tão importante, tão glorioso, tão esplendoroso como Deus. Então Satanás ofereceu isso para Adão e Eva, desejando fazer com que eles caíssem. Então, quando nós pensamos na questão de Adão e Eva, que foram persuadidos, que foram motivados, que foram enganados, né, por Satanás, e por meio desta enganação, desta tentação, a morte entrou no mundo, né? Ou seja, a morte penetrou a humanidade. Por que Satanás ofereceu para Adão e Eva o desejo de ser como Deus? O evangelho de hoje fala sobre humildade. O que Satanás quis revelar para os nossos primeiros pais, oferecendo a eles a tentação de ser como Deus. Se você pegar o livro do Gênesis, capítulo 3 do livro do Gênesis, você vai ver que lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, você vai ver Adão e Eva sendo tentados, e Eva dizendo que se comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, morreria. E o inimigo das nossas almas, Satanás, vai dizer para Eva: não, você não vai morrer. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que você comer daquele fruto, você será igual a Deus. Você será como Deus. Este foi o primeiro intuito, esse foi a primeira ação de Satanás para querer enganar nossos pais. E por que ele fez isso? Por que Satanás fez isso? Olha, Satanás foi criado por Deus como um anjo de grande glória, de grande esplendor. Um anjo revestido de uma glória tão grande, a ponto dele fazer isso aqui, ó. Isaías capítulo 14, versículo 12. Você pode ir anotando e depois você vai vendo. Diz assim, o profeta Isaías, falando sobre o rei da Babilônia, né? A morte do rei da Babilônia. Ele vai dizendo assim: como caístes do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como fostes atirado à terra, vencedor das nações. E no entanto, dizias no teu coração. Olha o que Satanás dizia no coração dele. Versículo 13.
E no entanto dizias no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono. Estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E contudo, fostes precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Então veja, meus irmãos, veja a astúcia de Satanás. Satanás, ele é tão astuto, ele é tão mentiroso, ele é tão enganador, exatamente por conta dessa arrogância que ele tinha dentro do seu coração, exatamente por conta desse desejo que existia dentro dele de ser semelhante ao Altíssimo, de ser semelhante a Deus. Olha, tem um xará meu assistindo aí, ó. Denis Alexandre. Seja bem-vindo, meu irmão. Compartilha aí essa live aí, compartilha. Nós estamos falando sobre a humildade e o orgulho. O orgulho que é a porta da morte. E é exatamente esse orgulho, o orgulho de Satanás, o orgulho de Lúcifer, o orgulho de Satanás que disse em Isaías 14, versículo 12, que seria semelhante ao Altíssimo, que subiria ao mais alto dos céus, e ali se sentaria, e ali colocaria o seu trono, e seria semelhante ao Senhor. Seria semelhante ao Altíssimo. Versículo 14, Isaías 14, 14. Disse assim Satanás: subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Quando você pegar Isaías 14, você de repente pode olhar e ver aí, né? Fim do exílio, a morte do rei da Babilônia. E você pode pensar, aí está falando do rei da Babilônia, não está falando de Satanás. Mas, meu irmão, os pais da igreja, ou seja, os primeiros padres, os primeiros bispos, chamados os padres da igreja, ou seja, a patrística, todos eles interpretaram essa passagem de Isaías 14, versículo do 12 ao 15, sendo uma alusão, sendo uma imagem daquilo que foi a rebelião de Satanás no céu. Veja também Ezequiel, capítulo 28. Eu vou dar um tempo para você poder pegar a sua Bíblia. Ezequiel 28 fala sobre o rei de Tiro. Contra o rei de Tiro, um oráculo, uma profecia contra o rei de Tiro. Veja se a descrição desse rei aqui pode ser simplesmente a descrição de um ser humano. Aqui no capítulo 28 de Ezequiel, ele vai trazendo para nós uma reflexão exatamente a respeito da pessoa de Lúcifer, da pessoa de Satanás. Ou seja, quando nós pensamos em orgulho dentro da Sagrada Escritura, Satanás ele é orgulhoso desde o princípio. E o orgulho dele trouxe a morte para toda a humanidade. Veja aí Ezequiel capítulo 28, versículo do 11 em diante. 11 adiante. Diz assim, versículo 11. A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor. Veja se esse rei de Tiro, que está sendo mencionado aqui, é um ser humano. Veja o que diz. Versículo 12. Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor. Tu eras modelo de perfeição. Tu eras modelo de perfeição, ou seja, deixou de ser. Cheio de sabedoria, de beleza perfeita. Olha, será que o Senhor estaria mesmo falando aqui para um homem? Estavas no Éden, jardim de Deus.
Olha, irmãos, aqui quando Ezequiel estava no exílio, isso são centenas de anos daquilo que é o Jardim do Éden. Como é que o rei de Tiro estaria no Jardim do Éden? Veja o que ele diz. Versículo 13. Estavas no jardim do jardim de Deus. Engalanavas-te com toda sorte de pedras preciosas. Ou seja, te adornavas, né? Te adornavas com toda sorte de pedras preciosas. Rubi, topázio, diamante, crisólito, coralina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. De ouro era feito teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que fostes criado. Olha, quando Satanás foi criado por Deus, Deus preparou tudo. Tudo que seria suficiente para o esplendor da glória dele. No versículo 14 diz: fiz de ti o querubim cintilante, o protetor. Estavas no monte santo de Deus e movias-te por entre brasas ardentes. Desde o dia da tua criação fostes íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso, te enchestes de violência e caístes em pecado. Então, Satanás ele fazia comércio. E esse comércio aqui não é comércio de coisas. Aqui está se falando daquilo que era feito lá no céu, aonde Satanás ele iria negociando com os outros anjos o que estava no coração dele, o desejo de ser igual a Deus, o desejo de se rebelar contra Deus, o desejo de querer tomar o lugar de Deus. Veja o que diz o versículo 16. Em virtude do teu comércio intenso, te enchestes de violências e caístes em pecado. O pecado do orgulho, o pecado da vaidade. Eu peço a você que está assistindo agora, é muito importante isso aqui. Compartilha essa live com outras pessoas. É muito importante isso aqui. Porque o orgulho, meus irmãos, o orgulho não vem de Deus. O orgulho não é fruto do Espírito Santo. O orgulho é fruto desse personagem aqui que a Sagrada Escritura está falando. Versículo 16 do capítulo 28 de Ezequiel. Em virtude do teu comércio intenso, te enchestes de violência e caístes em pecado. Então te lancei do monte de Deus como profano. E te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo. Teu coração se exaltou com tua beleza. Olha, teu coração se exaltou com a tua beleza. Quantas vezes os nossos corações, o meu e o seu, quantas vezes os nossos corações não se exaltam? Quantas vezes, por algo que a gente fez de grandioso, por algo que a gente fez de importante, o nosso coração não se exalta. Teu coração se exaltou com tua beleza. Pervertestes tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim te atirei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. Em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio. Profanastes teus santuários, assim fiz sair fogo do meio de ti, um fogo que te devorasse. Eu te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te compravam. Todos os que te conhecem
dentre os povos estão apavorados por causa de ti. Motivo de espanto te tornastes e deixastes de existir para sempre. Ou seja, meus amados irmãos, o orgulho de Satanás fez com que ele fosse precipitado do céu. O orgulho de Satanás fez com que ele saísse de diante do trono de Deus. O orgulho de Satanás é a porta e foi a porta para a destruição e para a morte de toda a humanidade. Quando eu digo toda a humanidade, eu digo porque a morte física é fruto também da desobediência de Satanás. Eu não sei se você já leu lá em Apocalipse capítulo 12, quando diz que houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra Satanás e os seus demônios. E já não houve mais lugar para Satanás lá no céu. E ele foi precipitado, como narra aqui, ele foi precipitado para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje narra para nós esta parábola, que é maravilhosa, que é esplendorosa. Essa parábola que nos ensina a respeito da humildade. Quando Jesus diz assim, ele foi convidado por alguns fariseus para em um dia de sábado ir comer na casa de um fariseu. E chegando lá, eles observavam Jesus. Quando diz aqui, aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam, ou seja, eles estavam observando Jesus e querendo ver em que Jesus iria pecar. Se Jesus iria pecar, se Jesus iria cometer algum pecado, se Jesus iria fazer algo contrário à lei, principalmente que era um dia de sábado. E para eles, quebrar o sábado era pecar contra Deus. Por isso, quando Jesus chegou naquele jantar, quando Jesus chegou naquela casa, quando Jesus se encontrou ali no meio daqueles homens, diz que eles ficaram observando Jesus. Diz que eles ficaram observando o que Jesus iria fazer. E o evangelista diz, Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então ele contou uma parábola. E a parábola era esta: quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dar o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Aí ele diz: mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ou seja, meus irmãos, Jesus está querendo dizer para mim, para você, olha, não queira, não pense você que você vai ser mais importante ocupando os primeiros lugares. Jesus está dizendo, olha, quando você for convidado a uma festa, quando você for convidado para alguma coisa, queira o último lugar, opte pelo último lugar, deseje o último lugar, espere ser você chamado pelo dono da festa para que possas ir para um lugar de maior honra. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui no evangelho de hoje. O orgulho de Satanás lá no céu, querendo ocupar o lugar de Deus, fez com que Satanás fosse precipitado para a terra. O orgulho de Satanás lá no céu
depois de tê-lo feito ser precipitado para a terra, ele continuou orgulhoso aqui na terra. E no seu orgulho, ele ofereceu, não somente ofereceu, mas enganou, conseguiu enganar Adão e Eva para cair no mesmo pecado de orgulho de Satanás, que era ser igual a Deus. Eles queriam, Adão e Eva, persuadidos por Satanás, queriam ser igual a Deus. E no orgulho de Satanás, no orgulho dele, na sua vaidade, na sua arrogância, na sua prepotência, ele não somente tentou Adão e Eva, como também ele tentou Jesus. Eu queria que você pudesse pegar aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu não tinha colocado esse trecho na minha programação aqui, mas eu acho que é de extrema importância ler. Porque diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, todos os homens se tornaram pecador por conta do pecado de Adão e Eva. E Jesus, nesta parábola, quer nos ensinar isso hoje. Nós precisamos aprender o que é ser humilde. E aprender a ser humilde só se aprende com o mestre. E quem é o mestre? Quem é o mestre da humildade por excelência? Quem é o mestre da humildade por natureza? Veja comigo aí na carta de São Paulo aos Filipenses. Pegue aí a sua Bíblia. Na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. O mestre da humildade é Jesus. A humildade, porta da vida. É isso que está aí no título. A humildade, porta da vida. Meus irmãos, no mundo atual que nós estamos vivendo, o conceito de humildade tem sido distorcido. Quando nós vamos à casa de alguém que é pobre, muito pobre, quando nós vamos à casa de alguém que é desprovido de finanças, nós chegamos na casa e muitas vezes nós caímos naquele ditado popular que diz: nossa, a casa dele é humilde. Olha, gente, eu visitei uma casa e aquela casa, que humildade naquela casa. Aí quando você pergunta por quê? O que fez você perceber que eles são humildes? Aí diz: a casa ainda é de chão batido. Eles não tinham quase nada no armário. Eles mal tinham alguma coisa para comer hoje. Meus irmãos, humildade não é simplesmente ser pobre. Humildade não é simplesmente ser alguém desprovido de condições financeiras favoráveis. Humildade nós aprendemos com este homem aqui, que é homem e ao mesmo tempo é Deus. Veja o que é humildade. Porque muitas vezes, meus irmãos, alguém que é pobre, muito pobre, não é humilde. E muitas vezes, pessoas que são extremamente ricas, que têm uma condição financeira invejável, né? Quando eu digo invejável, é força de expressão, né? Que é uma condição financeira que é desejada por qualquer pessoa que queira trabalhar, que queira ganhar, né? Então, prestemos atenção o que é ser humilde. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim o apóstolo Paulo: Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele diz:
Ele, mesmo sendo Deus, não usurpou do seu direito de ser como Deus, mas se despojou, ou seja, se humilhou, tomando se humilhou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus, de sobremaneira, o exaltou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. E lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra. Ou seja, nos céus, sobre a terra, em cima da terra e sob a terra, ou seja, nos infernos. E que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, quando nós falamos de humildade, quando nós pensamos em humildade, nós não podemos olhar para outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Porque isto aqui é que é ser humilde. É alguém que está numa condição elevadíssima e esta pessoa se humilha, esta pessoa se abaixa para ser escravo, para ser servo. Aqui me faz lembrar a última ceia, aquele contexto da última ceia, onde Jesus tomou uma bacia com água, pegou uma toalha, cingiu os rins, se abaixou e começou a lavar os pés dos seus apóstolos. Meus amados irmãos, lavar os pés de alguém na época de Jesus era papel, era função, era serviço do escravo da casa. Por isso, o apóstolo Pedro, quando Jesus se agacha e vai lavar os pés de Pedro, por isso o apóstolo Pedro disse: Senhor, eu não permitirei jamais que laves os meus pés. Eu não permitirei jamais que o Senhor lave os meus pés. E Jesus, olhando para Pedro, Jesus disse: Simão, Simão, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E Pedro diz: Senhor, então não lava somente os meus pés, mas lava-me também a cabeça, os braços, o corpo inteiro. E Jesus disse: Pedro, quem já se lavou, quem já se banhou, não precisa ser lavado. Quem já tomou banho, não precisa se banhar. É isso que Jesus estava dizendo a Pedro. Então, pensemos nós, Jesus, que é Deus, se humilhou, ou seja, se abaixou. Se abaixou. Olha, aquilo que Jesus contava lá na parábola, aquele que se humilhar será exaltado, está narrado aqui, nesse trecho aqui, quando ele diz no versículo 8 da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, quando o apóstolo diz assim: abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Veja, quem abaixou-se? Versículo 7. Versículo 6, melhor dizendo.
Ele, sendo Deus, não usurpou do direito de ser tratado como Deus, mas se despojou, ou seja, se desfez da sua natureza, se desfez da sua glória, do seu esplendor, e se rebaixou à condição de um escravo. Olha, mas se despojou, tomando a forma de escravo. Por isso Jesus se abaixa para lavar os pés dos apóstolos, porque ele tomou sobre si a forma de escravo, ou seja, ele fez as vezes do escravo. Por isso ele lava os pés dos apóstolos. O maior sinal de humilhação de Jesus ainda não foi esse. O maior sinal de humilhação de Jesus ainda não foi lavar os pés dos apóstolos. O maior sinal de humilhação de Jesus não foi lavar os pés daqueles que ele escolheu e depois beijar. Mas a maior humilhação para Jesus, a maior de todas, foi deixar a sua posição de Deus para assumir a posição de escravo. Esta sim foi a maior e a mais difícil posição, a maior e mais difícil ação de Jesus para mostrar a humildade. Quando eu digo a maior e a mais difícil, a maior e a mais difícil, eu estou falando não no nosso sentido humano, porque para Deus isto não foi difícil. Deus pode tudo, mas para Jesus, quanto homem, Jesus como ser humano, porque nós não podemos aqui tentar fazer como muitos na história fizeram, separar Jesus, a sua natureza divina, da sua natureza humana. É impossível fazer essa separação. Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Aqui é o que teologicamente nós chamamos de união hipostática. A união das duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. E essa união é inseparável. Não que Deus não possa separar, se ele quisesse ele poderia. Mas ele quis, ele desejou que fosse assim. É inseparável. Tanto é que Jesus ressuscitou e hoje está no céu com o mesmo corpo que ele andou sobre a terra, com o mesmo corpo que ele passou 9 meses dentro da Virgem Maria. Jesus está no céu hoje com o mesmo corpo que ele andou, que ele realizou os milagres, que ele fez os prodígios, com o mesmo corpo que ele disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora, com o mesmo corpo e as mesmas mãos que ele tocou nos 10 leprosos, com o mesmo corpo que ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e ungiu os olhos daquele cego, com o mesmo corpo que no alto da cruz, por amor a mim e a você, ele foi transpassado por uma lança, com o mesmo corpo que ele recebeu a coroa de espinho. Jesus está no céu com esse mesmo corpo. Agora, porém, ressuscitado, glorioso, um corpo que quando os apóstolos estavam reunidos em um lugar, em um determinado lugar, ele penetra as paredes, estando reunidos de portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus penetra as paredes e passa. E lá chegando, Jesus diz: o Senhor esteja convosco. E soprou sobre eles o Espírito Santo e lhe deu a paz. Ou seja, o corpo de Jesus glorificado está no céu.
Por isto, Jesus 100% homem e 100% Deus. Jesus que é 100% Deus e 100% homem. Jesus se humilhou. Jesus se humilhou e Jesus morreu a morte de cruz para que eu e você tenhamos vida. Por isso eu coloquei o tema dessa live: o orgulho, porta da morte. Porque o orgulho de Satanás trouxe morte espiritual para uma terça parte dos anjos. E o orgulho de Satanás trouxe para a humanidade a morte física e também a morte espiritual para uma grande quantidade de pessoas. Porque o livro do Apocalipse fala que existe uma segunda morte. E a segunda morte é o lago de fogo e de enxofre, que está preparado para Satanás e os seus anjos e todos os homens. Aqueles que pecaram, aqueles que morrerem em pecados, aqueles que desobedecerem a Deus, aqueles que não quiserem estar diante desse Deus que é humilde e é a humildade em pessoa. Então, como eu dizia, não se pode separar Jesus, homem, de Jesus, Deus. Hoje, atualmente, muitas pessoas estão querendo fazer isso. É por isso que no meio protestante ninguém aceita que Maria é mãe de Deus. Ninguém aceita que Maria é mãe de Deus, Filho, Jesus Cristo. Porque dizem que Maria é mãe apenas de Jesus, homem, e não Jesus, Deus. Como se pudesse separar a natureza humana da natureza divina. Essa união hipostática não pode ser desfeita. Por isso Jesus subiu para o céu com um corpo que ele andou sobre essa terra. Por isso Jesus subiu aos céus com um corpo que ele passou 9 meses no ventre de Maria. Negar que Maria é mãe de Deus Filho é dizer, é separar Jesus, homem, de Jesus, Deus. E essa separação ninguém pode fazer. Ário negava a divindade de Jesus. O arianismo está disfarçado nesse pensamento anticatólico e antidoutrina católica de dizer que Maria é mãe somente de Jesus, homem, e não é mãe de Jesus, Deus. Maria é sim mãe de Deus. Então, meus amados irmãos, a humildade de Jesus, a humildade do Senhor Jesus é a porta da vida. E o maior sinal de humildade de Jesus, o maior exemplo de sua humildade foi, mesmo sendo Deus, pobre se fez só por amor. A encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade no seio da Virgem Maria é o maior exemplo de humildade que os seres humanos poderiam experimentar. Eu coloquei aí no início e dizia que quem desejar oração, né, que coloque as suas intenções aí, né, do seu desejo de oração, por quem você quer que nós oremos, né, por alguém que está enfermo, alguém que está doente, né. Minha tia Sônia chegou aí agora, eu vi um likezinho dela aí, né, um legal, né, seja bem-vinda, tia. Estamos falando aqui sobre, resumindo, né, porque já estamos chegando no final, resumindo, orgulho, porta da morte. Ou seja, o que é isso? Satanás, que é orgulhoso desde o princípio e que, ao olhar para dentro de si mesmo, ao se exaltar com a sua beleza, com o seu esplendor, ao se exaltar com a glória na qual ele foi criada, Satanás se rebela contra Deus, convence alguns anjos de Deus
para se rebelar contra Deus, e por isso ele é expulso do céu. E nós vimos aqui no primeiro momento da live, Isaías 14 e Ezequiel 24, falando sobre o rei de Tiro e o rei da Babilônia. Só que esses dois reis, quando se fala dele aqui nesses textos que eu estou citando, é uma referência àquilo que foi Satanás no céu, orgulhoso, vaidoso, que desejava querer e desejava tomar o lugar de Deus. E por esse motivo foi precipitado para o inferno. E a outra parte do tema da live de hoje, que é humildade, porta da vida, nós estamos tomando como exemplo Jesus no capítulo 2 da carta de São Paulo aos Filipenses, onde diz que mesmo ele sendo Deus, mesmo Jesus sendo Deus, ele se humilhou, e se humilhou na condição de escravo. E eu falava de Jesus enxugando os pés, lavando e enxugando os pés dos apóstolos. Ali era um dos maiores sinais de humildade de Jesus. Jesus, ele é tão humilde que aqui me faz lembrar aquela mulher prostituta, né, que foi levada pelos fariseus ali à frente do templo e disseram a Jesus: olha, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei diz que ela precisa ser apedrejada até a morte. E o que o Senhor diz? E o que você diz, dizendo a Jesus? E Jesus diz: olha, quem não tiver pecado, quem não errar, atire a primeira pedra. E ninguém atirou pedra, pelo contrário, soltaram as pedras no chão e foram embora, porque todos eram pecadores. Como eu sou, como você é, como nós somos pecadores. E é preciso nós compreendermos isso, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E Jesus, que é Deus, quando aquela mulher foi deixada sozinha ali no chão, a palavra de Deus diz que Jesus se abaixa. Jesus estava em pé, mas Jesus se abaixa, que aquela mulher estava jogada no chão, ele se abaixa, ele rebaixa-se. Naquela atitude ali, Santo Agostinho diz que a misericórdia, que é Jesus, se rebaixou ao nível da miséria, que era aquela mulher, que sou eu, que é você que me escuta. Nós somos miseráveis. E é por isso que a misericórdia, ou seja, Jesus, se rebaixou, desceu do céu, desceu da sua glória, saiu do seu trono e veio até aqui a terra para se colocar no meu lugar e no seu lugar. Por isso, lá na carta aos Hebreus diz que nós temos diante de Deus um sacerdote, que é Jesus Cristo, que foi experimentado em tudo o que nós passamos. E por isso ele se compadece de nós. Por isso ele tem misericórdia de nós. Por isso ele tem diante de Deus misericórdia para mim e para você. Agora, para eu e você sabermos que nós somos humildes, não é necessário nós nos compararmos com pessoas que não são. Para nós sabermos, ou melhor, para nós sabermos que nós somos miseráveis, melhor dizendo, para nós sabermos que nós somos pessoas dignas de misericórdia, que nós somos infiéis, somos imperfeitos, nós não podemos nos comparar. Porque, por exemplo, veja, se eu ou você que me escuta agora, se eu ou você, se a gente fosse comparar, por exemplo, com um estuprador, por exemplo, você vai dizer: eu estou acima, porque eu não faço uma barbaridade dessa, uma miséria dessa eu não faço. Aí você pode dizer: então eu sou alguém, né,
que tem uma certa condição privilegiada. Mas o modelo para nós nos compararmos não é aquelas pessoas que são ainda mais miseráveis naquilo que eles fazem, né? Porque por natureza somos todos miseráveis. Mas as obras, as práticas que nós cometemos aí revela ainda mais a nossa miséria. Então nós não podemos nos comparar com aqueles que ainda estão ainda mais jogados na sarjeta. Não. Nós precisamos nos comparar com aqueles que conseguiram um lugar elevado. Por exemplo, Maria, a mãe de Jesus. Maria Santíssima, mãe de Jesus. Ela é um exemplo de humildade e de santidade. Porque ela mesma disse, quando o anjo se aproximou dela e disse, olha, mulher, Maria, tu serás a mãe do Salvador. Tu serás a mãe do Salvador. E ela disse, como se fará isso, se eu não conheço homem algum? Como se fará isso, se eu não conheço nenhum varão? E o anjo diz, a sombra do Onipotente te cobrirá. E o ente querido que nascer de ti será chamado Santo. Olha, estamos aqui falando de orgulho e de humildade. Tem um ditado popular que diz assim, quando alguém é muito orgulhoso, tem um ditado popular que a gente diz assim, rapaz, fulano parece que tem um rei na barriga. Não é assim que se diz? Fulano parece que tem um rei na barriga. E aqui eu estou falando da pessoa de Nossa Senhora. Ela disse assim, quando o anjo disse, o ente que nascer de ti será chamado Santo. Aí ela disse o quê? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E logo que ela disse, faça-se em mim segundo a tua vontade, o anjo disse assim para Maria, olha, a tua parenta Isabel também está grávida e já é o 6º mês de sua gravidez. O que foi que Maria fez quando soube dessa notícia da gravidez de Isabel? Maria saiu apressadamente para a região montanhosa da Judéia e foi servir Isabel, foi trabalhar de serva, de empregada doméstica, podemos até assim usar esse termo, na casa de Isabel. Ela foi para lá ajudar Isabel, porque hoje não, mas algumas décadas atrás, quando uma mulher dava à luz, as vizinhas iam até aquela casa, lavava prato, lavava roupa, fazia almoço, fazia de tudo para ajudar aquela pessoa. Então Nossa Senhora já estava naquele momento grávida de Jesus Cristo. Foi até a casa de Isabel. E chegando na casa de Isabel, Isabel diz assim, de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar? De onde me vem a honra que a mãe do meu Salvador me venha visitar? De onde me vem a honra? Veja, a mãe do meu Salvador. Maria, de fato, Maria verdadeiramente, Maria com toda a certeza do mundo, tinha dentro dela e teve por 9 meses dentro dela o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aquela sim tinha um rei na barriga, mas mesmo tendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na barriga, ela foi servir Isabel. Aí está um exemplo de grande humildade. Aí está um exemplo de grande humildade. Meus amados irmãos, estamos chegando ao fim. A reflexão era exatamente sobre o orgulho, a porta da morte, e pelo orgulho de Satanás,
ele foi expulso do céu, levou à morte espiritual uma terça parte dos anjos. Pelo orgulho de Satanás, ele veio ao jardim do Éden, lá tentou Adão e Eva, e como está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, por um só homem o pecado e a morte entrou no mundo, ou seja, por causa de Adão, que foi tentado por Satanás, entrou o pecado e a morte no mundo. Então o orgulho de Satanás é porta de morte. Todas as vezes que alguém estiver demonstrando, vivendo ou sendo orgulhoso, esta pessoa está transmitindo a mesma mensagem que Satanás transmitiu. Infelizmente, é um fato. Infelizmente, é verdade. Todas as vezes que alguém se humilhar, todas as vezes que eu ou você tivermos a coragem de se humilhar, de pedir perdão, nós estaremos praticando aquilo que Jesus deseja de nós, a humildade. A humildade. É preciso que eu e você olhemos para quem nós somos. Nós somos pó. Por isso, a palavra de Deus diz: tu és pó e ao pó retornarás. Tu viestes do pó e ao pó retornarás. Nós somos pó. Nós somos seres dignos de toda a compaixão. Quando eu digo digno de todas as compaixões, não é que nós somos tão bonzinhos assim para que Deus tenha compaixão. Não. É realmente porque nós somos tristes, nós somos infelizes, nós somos miseráveis mesmo. Eu dei a comparação, de um estuprador, Mas qualquer um de nós, eu ou você, você que me escuta agora, você que vai me escutar depois, qualquer um de nós, se não for a graça de Deus, se não for uma ação da vida de Deus na nossa vida, nós nos tornamos pior do que qualquer estuprador. Nós nos tornaremos pior do que qualquer traficante. Nós nos tornaremos pior do que qualquer ladrão, do que qualquer assassino, do que qualquer pedófilo. Se não for a graça de Deus agindo na nossa vida, se não for Deus mesmo nos dando as condições para não sermos tão miseráveis, nós seremos a pior pessoa da raça humana. E se nós nos enveredarmos pelo caminho do orgulho, não existe outro destino para nós que não seja ser abandonados por todos e no fim da vida morrer na solidão. E não somente morrer na solidão, mas depois que for ressuscitado, ser precipitado ao inferno e viver eternamente com Satanás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu gostaria que você que está me assistindo agora, coloque a sua intenção de oração. Você tem alguém que está doente, você tem alguém que está desempregado, você tem alguém que está à busca de uma oportunidade, você tem alguém que está em um leito de hospital, quem sabe passando por um tratamento intensivo. Você tem alguém que faz hemodiálise, você conhece alguém que está com câncer, você conhece alguém que tenha alguma enfermidade, você conhece alguma família que esteja desestruturada, você conhece alguma família que esteja vivendo de alguma maneira uma tristeza, alguma coisa que gera desânimo, que gera briga, que gera discórdia, que gera desunião. Eu convido você a colocar aí no comentário, não precisa colocar o nome, mas coloca as intenções aí e nós vamos orar agora mesmo por essas pessoas. Eu convido você, fecha teus olhos aí onde você está, fecha teus olhos aí aonde você se encontra. Se você está sozinho, se você não está sozinho, fecha teus olhos, não precisa você falar alto, mas vai dizendo ao Senhor: Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso,
O Senhor Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. A obediência do teu Filho Jesus é para nós modelo e exemplo de humildade. A desobediência de Satanás, a desobediência de Adão e Eva, é para nós exemplo de arrogância, de orgulho e de prepotência. Por isso nós queremos tomar o exemplo do teu Filho Jesus. Nós queremos tomar o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, se fez escravo, assumiu a condição e a natureza de escravo e foi obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, com humildade, com simplicidade, vai visitando agora as famílias que estão desesperadas, desestruturadas, angustiadas. Vai visitando, Senhor, as famílias daquelas pessoas que têm membros da casa desempregado e que precisa trabalhar. Eu te convido, Senhor Jesus, a ir entrando e passando nos corredores de todos os hospitais, porque o Senhor é Deus, o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu te convido, Senhor, vai passando em todos os corredores dos hospitais e vai entrando, Senhor, de quarto em quarto. Vai tocando os enfermos, vai tocando aqueles que estão deitados, aqueles que estão sendo tratados com um intensivo tratamento de remédios fortíssimos. Eu te convido, Senhor Jesus, a ir passando nas UTIs de todo o mundo. Vai passando nas UTIs, Senhor Jesus. Vai dando a reconstituição, vai restituindo a saúde de muitas pessoas, segundo a tua vontade, Senhor, segundo o teu querer. Eu te peço também, Senhor Jesus, visita a minha casa, a minha família, acampa os teus anjos, Senhor, na minha casa, protege a minha casa, protege a minha família. Dá ordem, Senhor, aos anjos da guarda, da minha esposa, da minha filha, o meu anjo da guarda, que estejam eles de prontidão, Senhor, para nos guardar, para cuidar de cada um de nós. Eu convido o Senhor Jesus, o Senhor, a ir penetrando agora na casa de cada família que me escuta agora. Vai entrando na casa dessas pessoas, vai ali restaurando a saúde de quem está enfermo, vai trazendo de novo a alegria para quem está desanimado, vai restituindo de novo, Senhor, o entusiasmo e o desejo de seguir adiante para quem está de cabeça baixa. E vai dando a cada um de nós a graça de poder cantar diante de Ti, que nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas em Ti, Senhor, não por nós mesmos. Por nós mesmos nós não podemos nada, nós não somos nada, mas em Ti nós podemos todas as coisas. Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, como quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar,
a esperar e crer que mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu vou cantando minha história, profetizando que eu posso, tudo posso. Eita, desafinado todo, mas para Jesus é assim. A gente perde a vergonha e a gente canta, dizendo para Ele: eu posso, Senhor, todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor Jesus nos acompanhe, graças a Deus, e que vocês que estão me assistindo agora, eu desejo que o amor de Deus seja derramado na sua casa e creia. Jesus já está mudando algumas realidades na sua família. Realidades que você olha e diz assim, não tem jeito. Nesta noite, Jesus está visitando a sua casa e está mudando a realidade da sua família. Nós estamos acabando por aqui. Deus abençoe você. Fique na paz. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Deixa teus comentários aí, né? E compartilha esse vídeo, compartilha essa live com teus irmãos, com teus amigos, com os teus contatos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre louvado, seja louvado. Para quem chegou agora, infelizmente a gente está acabando, Marlene está chegando aí, Deus abençoe, Marlene. Depois se tiver tempo, tu assiste aí com calma ou bota para escutar. Fizemos essa reflexão hoje. Que Deus seja louvado na nossa vida, né? Peço a vocês aí que fiquem na paz, que busquem de verdade estar com o Senhor, porque o Senhor é lindo, é maravilhoso. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não somos ninguém, sem Ele nós não conseguimos fazer nada, porque Jesus é tudo em todos. E Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Amém. Um abraço, Deus abençoe, fiquem na paz.